Como você interpreta as dores do seu paciente? Qual é o modelo de avaliação que você utiliza no seu dia a dia para chegar a um entendimento causal sobre aquilo que está gerando os sintomas nele? Quais são as estratégias terapêuticas que você costuma normalmente utilizar para realizar um tratamento completo? Eu sou Leonardo Machado, sou fisioterapeuta e idealizador do conceito Sim Saúde Integrativa. E eu quero, neste vídeo, transmitir para você um pouco mais sobre o modelo de avaliação que eu utilizo no dia a dia do meu consultório. Mas para isso, eu preciso voltar um pouco no tempo, mais precisamente ali por volta de 2009. Eu me lembro bem quando eu recebi no meu consultório uma paciente bailarina e que te apresentava dores nas costas. Eu imediatamente comecei a analisar a postura que ela apresentava, eu analisei a flexibilidade do corpo dela e falei, pronto, tô lascado. Do ponto de vista postural, ela tinha uma postura elegantérrima e super bem organizada. E do ponto de vista da flexibilidade, se ela não fosse bailarina, ela poderia ser muito bem contorcionista. E eu cheguei no final da avaliação e me perguntei assim, o que eu faço por essa pessoa? Como é que eu vou poder ajudá-la? Foi aí que eu comecei a buscar outras formas de lidar com aquela adversidade. Eu fui imediatamente, ao invés de analisar o movimento sobre um aspecto quantitativo, eu comecei a analisar de forma minuciosa a qualidade daquele movimento. E quando eu fiz isso, me veio um despertar para determinados achados que normalmente eu desconsiderava. Eu comecei a observar que o corpo apresentava limitações na amplitude independente da flexibilidade que a pessoa apresentava. E o que eu pude observar também, um foco central de tensões, coisas que despertavam tensões no corpo, muitas vezes à distância. Então eu comecei a observar que algumas alterações gastrointestinais não eram detectadas por um exame da flexibilidade corporal, mas sim pela qualidade em si daquilo que era testado. Depois eu comecei a observar o quanto a visão interfere nos sistemas musculares e também a oclusão. Hoje eu consigo identificar, através de uma avaliação qualitativa do movimento, se faltam apoios, altura entre os dentes, se há uma boa distribuição de força ao longo de toda a arcada dentária, simplesmente com uma análise qualitativa. Então eu quero te dar um exemplo agora, para ficar bem claro, desses achados. Imagina que você receba em seu consultório um paciente que está se queixando de problemas gástricos. Ele está no meio de uma crise de gastrite. Você já sentiu essa dor? As pessoas que têm dor por uma irritação gástrica, elas conseguem ficar numa posição ereta. Elas vão preferir a posição de enrolamento para poder o quê? Gerar um conforto. Então é natural que essas pessoas elas guardem um aumento da tonicidade dos músculos abdominais. Mas pode ser que essas mesmas pessoas, se você pedir para ela colocar as mãos na cintura e realizar o movimento para trás, elas vão conseguir fazer sem problema algum. Só que se você analisa lentamente esse movimento de extensão do tronco, você vai observar que o corpo está dando um comando preciso para que aquele movimento não continue a evoluir. Então eu quero te mostrar um pouquinho do raciocínio que eu acabo trazendo para a minha prática, para essa mesma pessoa. Então vai ser natural que ela tenda a permanecer com o tronco um pouquinho mais flexionado. Ela vai ter ali um aumento da tonicidade muscular, com ou sem alteração postural. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, como eu estou falando de um órgão que está localizado mais à esquerda, vai ser natural que essas pessoas procurem adotar uma maior tonicidade dos músculos que fazem a flexão lateral do tronco para o mesmo lado do órgão em questão. Então, no caso do estômago por si só, quando essa pessoa tiver esse aumento do tônus aqui para essa flexão lateral,
Quando eu for conduzir esse teste de forma qualitativa para o lado oposto, nós iremos observar uma resistência a este movimento. E por último, como eu estou com um órgão localizado entre o gradil costal esquerdo e o umbigo, é natural que as forças do sistema oblíquo de movimento vão se encontrar mais tensionadas, justamente para poder aproximar o gradil costal em relação ao umbigo. Então, através de testes qualitativos de movimento, eu consigo identificar com precisão onde se encontra o problema. Se o corpo apresentar apenas um desses circuitos musculares em tensão, aí provavelmente eu posso estar falando de uma história de trauma, eu posso estar falando de uma alteração visual não regulada e eu posso estar falando, por último, de uma oclusão não bem equilibrada ao nível dos pontos de contato. Ainda existe as indicações diretas para as questões emocionais. Ou seja, pessoas que têm determinadas tensões localizadas na região estomacal podem ser pessoas que têm grande dificuldade de exteriorizar os sentimentos, de colocar para fora tudo aquilo que pensa. Chega um momento que não consegue mais acomodar toda aquela energia. E aí automaticamente você começa a ter perturbações ali sobre aquela zona. Agora, imagine você com uma ferramenta capaz de identificar de forma simples e objetiva questões gastrointestinais, viscerais e orgânicas, questões oclusivas, questões emocionais e questões da visão, relacionadas à visão. Tudo num modelo único de avaliação. É isso que eu proponho através do conceito SIM. Uma ferramenta para que você possa ser mais assertivo, utilizar a ferramenta certa, a estratégia correta para os seus pacientes. Para que, em termos de insucesso, esses insucessos venham a ser minimizados. Praticamente não ter mais insucesso. Lógico, você sempre vai ter, assim como eu, mas você vai ter uma estratégia muito mais precisa. E esse é o primeiro passo. Depois de você ter elegido um tratamento certeiro, você vai poder falar, olha, eu garanto o teu resultado nesse modelo de tratamento e vou te cobrar X, independente do número de consultas. E a pessoa vai falar, poxa, você está me oferecendo esta possibilidade? Ok, estou fechado com você, eu compro o seu tratamento. Só que essa decisão envolve, pela minha experiência, uma valorização de pelo menos 300% no valor médio das consultas que são cobradas. E eu quero te ajudar a criar toda essa estratégia, te mostrar como você pode vender de forma clara e precisa os seus procedimentos. E é por esta razão que eu tenho um convite para te fazer. Em novembro, na cidade de Brasília, e em Recife, em novembro, nós vamos estar oferecendo a primeira turma de formação no conceito SIM Saúde Integrativa. Então, se você quiser ter um aumento do valor dos seus procedimentos, se você quiser ter mais pacientes querendo ser tratados por você, se você quer atingir um nível de reconhecimento de tal forma que dentistas, nutricionistas, médicos vão estar encaminhando pacientes para você, e se você quiser fazer parte e dizer com orgulho, eu fiz parte da primeira turma de formação do conceito SIM no Brasil, eu te faço um convite. Clica no botão nesta página e dê início a essa mudança na sua vida pessoal e profissional. Eu vou estar junto com você, lado a lado, te guiando para poder fazer com que a sua carreira decole e você possa o quê? Ter muito mais sucesso a partir de agora. Então é isso, clica no botão abaixo, entra no nosso site e eu te convido e te espero no curso que vai ser realizado ainda este ano. Um forte abraço e até o curso.